Então, no Brasil, como a industrialização ela chegou mais tardia, né, as leis também elas iniciaram muito mais tarde. Então, a primeira vez que se falou em trabalho no Brasil foi em 1919, né, através da Lei 3.725, era uma lei curta, né, teoricamente, porque tinha só 30 artigos, e ela falava o quê? O que é um acidente de trabalho? Sobre a declaração de acidentes. O que é essa declaração de acidentes? Todo acidente que ocorre tem que ser comunicado ao governo, né? Ou, enfim, a instituição responsável por isso. E ações judiciais, né? O que são essas ações judiciais? Que se uma das partes não está satisfeita, acha que não foi atendida, ela pode, então, mover, né, ações judiciais, entrar judicialmente para averiguar as situações. Então, traz mais direito ao trabalhador, que até então não se tinha. E depois um ganho muito grande dentro da segurança do trabalho com a nossa terceira Constituição. Vocês sabem que o Brasil tem um histórico, né, de várias constituições, muito diferente aí da maioria dos países. Então, nós temos a nossa terceira Constituição, que foi na era Vargas, né, GV aqui, na era Getúlio Vargas, que teve uma significativa mudança para o sistema trabalhista. Em 1934, então, essa terceira Constituição, ela traz muitas coisas importantes que traz uma segurança para o trabalhador. Então, adotou medidas de proteção para esse trabalhador, regulamentou o trabalho da mulher e do menor em 8 horas e a principal delas, instituiu o salário mínimo, né? Instituindo o salário mínimo, ele consegue prever um valor em que a empresa precisa remunerar o seu trabalhador que garanta para ele a sua sobrevivência, né? E aí reconheceu também os sindicatos. Posteriormente, alguns anos depois, nós temos a criação, né, cerca de 5 anos depois, a criação da Comissão Especial de Prevenção de Acidentes. Então, foi uma empresa, a Light, uma empresa na área de eletricidade, né, produção e distribuição de energia elétrica, cria uma comissão, que é um grupo de pessoas dentro da sua empresa, que pensa nas questões de segurança do trabalho. E por que isso trouxe algo assim, foi considerada, né, a precursora dentro da segurança do trabalho? Porque essa comissão, o fato de você ter pessoas dentro da empresa, que são os próprios funcionários, pensando na segurança, trouxe uma redução significativa de acidentes. Por quê? Os acidentes, as causas, as principais causas levantadas, assim, que se entendia na época como sendo causadoras de um acidente, era o fator humano, através de um ato inseguro ou imprudente, tá? E o fator mecânico, ou seja, do ambiente. Então, ou a culpa era do trabalhador, ele se descuidou, ele fez algo que não deveria, aconteceu um acidente, ou o ambiente não deu as condições ideais de trabalho para ele. Então, quando essa comissão de dentro da empresa ela começa a pensar em segurança, ela começa a verificar, a visualizar onde estão os riscos, onde pode ser feitas essas adaptações, e também começam a fazer com que os funcionários pensem na segurança, né? Esse é o principal, o diferencial de ter ou não ter acidente, é fazer o próprio trabalhador ser consciente, né, dos riscos que ele está presente, então, no ambiente de trabalho. Depois disso, né, se viu a importância de ter essas pessoas dentro da empresa, não só uma determinação legal a nível federal, enfim, que determina algo, mas eu ter pessoas lá dentro pensando. E daí começou a mudar essa situação da segurança do trabalho. Por quê? No começo, quando começavam a acontecer acidentes, ainda logo no período pós-revolução industrial, né, falando lá da Europa ainda, quando começaram a acontecer esses acidentes, se viu a necessidade de ter um profissional de saúde, né? E aí se tinham os médicos, muitas vezes tinham os médicos lá dentro das empresas, das fábricas. Mas esse profissional da saúde, ele não olhava a prevenção, né? Ele tratava o problema. Então, após o acidente acontecer ou o adoecimento, ele entrava com o tratamento. Mas não se tinha essa consciência de prevenção. E aí a principal diferença é quando nós temos pessoas dentro do ambiente de trabalho pensando na prevenção. Então a gente não trata o trabalhador, a gente evita que ele se machuque, tá?
tá? E aí nós temos 3 conceitos bem importantes, e dentro da segurança do trabalho eles fazem total diferença, porque de acordo com alguns termos, tem uma consequência legal, e outro termo não tem a consequência legal. O que é essa consequência, né? Quando a gente tem um acidente de trabalho, em que a responsabilidade é da empresa, isso é tratado lá no Código Penal, tá? Por quê? Porque quando você coloca em risco a vida de alguém, isso é uma tentativa de homicídio, tá? Então, empresa, engenheiro mecânico que projetou uma máquina que está em desacordo com a norma, eles podem ser processados lá como um crime penal, né? Como tentativa de homicídio, tá lá no Código Penal como tentativa de homicídio, certo? Então, cuidado, né? Então, vamos conceituar bem esses 3 termos. Então, o primeiro termo que a gente tem aqui é negligência, né? A negligência é o mais tranquilo, vamos dizer, dos termos. Ele se refere à falta de cuidado, de atenção e ao agir com irresponsabilidade. Então, estou fazendo o meu trabalho e me descuidei, né? Descuidei e não prestei. Aqui tive uma falta aí de atenção e o acidente acabou ocorrendo, tá? Mas não foi porque eu quis, não foi propositalmente, né? Mas foi um descuido. Quando nós estamos falando de imprudência, isso é muito grave, porque eu estou agindo perigosamente, violando alguma lei. Então, vamos usar um exemplo. Eu trabalho em altura, eu tenho que usar o cinto de segurança, eu recebi uma capacitação para isso, e eu sofri um acidente porque eu não coloquei meu cinto para fazer o meu trabalho, né? Então, isso eu estou violando uma lei, porque tem uma lei, a NR, ela tem poder de lei, que diz que eu preciso utilizar, né, os equipamentos de segurança. Então, isso é uma imprudência. O mesmo exemplo, né, o mesmo trabalho, vamos aplicar o conceito de negligência. O que seria eu agir com irresponsabilidade? Coloquei o cinto, subi, mas eu desclipei, né? O talabar, que é um equipamento em que tem 2 ganchos, né? Uma das pontas está presa em mim e eu tenho como se fosse 2 ganchos, né? 2 clipes. Então eu clipo em um lugar que, se eu cair, eu vou ficar pendurada aqui para esse lugar. E eu tenho outro clipe que eu tenho que clipar em outro lugar para daí soltar esse, né? O que muitas vezes acontece? Isso acontece por, talvez, a desatenção, mas muito por irresponsabilidade. Eu quero agilizar meu serviço, né? Então, ao invés de eu pregar lá primeiro para depois soltar esse, eu estou com 2 clipes aqui, eu solto esse e depois eu clipo lá. E nesse intervalo eu caio, né? Eu caio não por imprudência, mas por negligência, tá? E o que seria a imperícia? A imperícia, eu faço ação, mas eu não tenho a qualificação técnica para fazer. Então, vamos nesse mesmo exemplo de trabalho em altura, vamos pensar onde se encaixaria. Hoje, para trabalho em altura, que é uma altura de acima de 2 metros, você já tem que ter um treinamento, uma capacitação. Essa capacitação, você aprende desde básico de primeiros socorros, até a utilização correta de equipamentos, né? Como fazer ancoragens, enfim, um curso bem completo aí. Então, se você não tem esse curso, você não pode trabalhar em altura. E aí eu ajo com imperícia quando eu não tenho o curso e subi lá mesmo, estando com EPI, eu subi para fazer esse trabalho, tá? Então, 3 conceitos bem importantes. Qual deles pode me trazer complicações, tá? Imprudência, com certeza, posso inclusive, né, sofrer uma ação criminal. E a imperícia. A imperícia, ela, na maioria das vezes, ela prejudica a empresa, tá? A empresa, ela tem a obrigação, isso está numa lei, ela tem a obrigação de fornecer a capacitação, né, e os materiais, os EPIs para o funcionário. O funcionário pode ser responsabilizado desde que ele não tenha uma ordem de serviço para fazer aquilo. Vou dar um exemplo, e aí vocês cuidem do ambiente de trabalho com isso. Hoje vale o que está registrado. Então, o que acontece? Chega o supervisor e diz, faça esse serviço para mim, né? O supervisor pediu para ele trocar a lâmpada, que está a 3 metros de altura, né? Ele teve que subir, né, a mais de 2 metros aí para trocar essa lâmpada. O supervisor pediu, ele não quis negar,
e ele foi e fez e sofreu um acidente, tá? Quem que vai ser responsabilizado? O trabalhador. Tá, o trabalhador vai ser preso, então? Não, ele não vai ser preso, mas ele vai perder os benefícios dele. Por quê? Ele que provocou o próprio acidente. Tá, peraí, mas ele recebeu uma ordem do supervisor. Aí vamos perguntar, cadê a ordem? Né? Onde está escrita a ordem de serviço? Então, cuidado, todo o trabalho que vocês precisam fazer, que não está na função de vocês e para o qual vocês não se sentem qualificados, vocês precisam de uma ordem de serviço para a própria segurança de vocês. Há uma coisa lá na legislação, na lei, nossa lei maior, que diz assim, ó, direito de recusa, tá? O que é esse direito de recusa? Que a maioria dos trabalhadores não conhece. Direito de recusa é o direito que você tem de não fazer atividades que não competem a você, ou seja, para o qual você não tem qualificação técnica. Então é difícil, mas é interessante que vocês saibam, porque se acontece algo com vocês e vocês não tinham uma ordem de serviço para fazer aquilo por escrito, né, um documento que prove que foi ordenado para vocês fazerem isso, vocês sofrem um acidente, podem vir até óbito e a família não tem direito nenhum, né? Nem direito à indenização, a empresa não é responsabilizada, tá? De pessoas que saem um dia normal de trabalho e acabam não retornando para suas casas, né? Ou não retornando da mesma forma que saíram. Continuando então. Depois nós temos os decretos, né? Decreto-lei. Então, o decreto, como eu citei para vocês, é um documento que ele é emitido direto pelo Poder Executivo, então também não precisa passar por todo o trâmite, né? Ele só não pode ir contra algo que está numa lei, né? Numa lei orgânica, que a gente diz que é aprovada pela maioria da Câmara. Mas ele vale como lei, né? A partir do momento que ele é homologado. Então, nós temos esse decreto-lei número 5.452, que aprova a consolidação das leis trabalhistas, CLT. E a partir daí, então, nós temos um ganho muito grande, porque a consolidação das leis trabalhistas, além dela concentrar toda a legislação no único documento, chamado CLT, lá dentro dela, ela prevê, então, que o Ministério do Trabalho pode emitir portarias, e essas portarias passam a ter validade, né, porque elas estão incluídas lá na CLT, tá? Então, esse traz um ganho muito grande, e as nossas MRs, elas estão aqui dentro, elas entram aí de carona nessas portarias. Por isso que elas têm, então, poder de lei. O decreto-lei, na sequência, obriga as empresas a terem comissões internas de prevenção, né, por conta da iniciativa da empresa Light, que trouxe, então, foi a grande precursora, né, nessas comissões internas. Então, lá chamava-se comissões especiais, né, depois passou-se, então, a ter o nome de CIPA. Então, primeiro tinha aqui uma comissão interna de prevenção, e aí, posteriormente, então, foi dado o nome de CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e aí sim, tentou se regulamentar um pouco mais, né? Como ia ser a sua composição, quem quer compor, como ia ser essa seleção, enfim. E hoje ainda nós temos, né, a CIPA como sendo um grupo de pessoas essencial dentro da empresa para pensar nas questões de segurança. Então, hoje, o que nós temos que falar sobre a CIPA? Nós temos uma NR que trata somente da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Que é a NR 5. Então, fica aí como indicação de uma leitura complementar. Posteriormente, então, nós tivemos mais uma lei que trata do seguro de acidente na Previdência. Isso nós temos também até hoje, né? Assegurado que quando um trabalhador ele sofre algum acidente no trabalho, que ele precisa se afastar, há sempre uma mudança, mas hoje o que vale? Até 15 dias é a própria empresa que custeia, né, o salário dele. E passou de 15 dias a necessidade de afastamento, é submetido então para a Previdência, né? Então a contribuição que a gente faz na folha, que tem na folha de vocês de quem trabalha, a contribuição para o INSS, é como se fosse um seguro para isso, né? Você contribui e aí quando você precisa, a Previdência, então, ela custeia esse pagamento, esse salário, tá? Pessoal, o que acontece aqui? Deixa eu abrir um parênteses para vocês entenderem um pouquinho. Nós temos o que a gente chama de CAT, acho que vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem já tem aí um contato com as empresas. A
CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Essa CAT ela é emitida pelas empresas comunicando a previdência que alguém que sofreu um acidente no seu meio de trabalho, né? Então ali é emitida a CAT, comunicação. Esse dado é importante porque em cima disso o governo, a previdência sabe quais são os acidentes, quantos são, né? E aí tenta promover ações para tentar minimizá-los. Mas, pessoal, toda vez que eu emito uma CAT, eu, empresa, estou comunicando que sofreu um acidente. No outro dia eu comunico de novo que teve outro acidente. No outro dia, outro acidente. O meu trabalhador é o segurado da Previdência. Ou seja, ele está pagando a Previdência para assegurar, né, a saúde dele. E eu, empresa, se acontecem muitos acidentes na minha empresa, eu vou ser culpada, né? Eu vou ser considerada como a promotora aí de acidentes. E aí o que acontece? A Previdência, ela vai vir me cobrar depois. Peraí, tá acontecendo muito acidente aí na tua empresa, com os meus segurados. Então você vai ter que me dar um valor aí para me reembolsar, né? O que eu tô gastando com esses trabalhadores. Então o que acontece? A empresa, ela não quer isso, né? Ela não quer sofrer esse tipo de cobrança da Previdência. Então, o que ela faz? Ela tenta não emitir a CAT. E aí, vocês vão se deparar, não sei se alguém já tem alguma experiência com isso, muitas vezes acontece o acidente, e se o trabalhador precisa de um afastamento até 15 dias, né, não foi nada muito grave, em 15 dias ele consegue estar de volta, a empresa, erradamente, né, ela está totalmente equivocada em fazer isso, mas é o que acontece na prática. A empresa acaba não emitindo a CAT, porque ela não quer ficar em dívida com a Previdência. E por que ela não emite? É a própria empresa, até 15 dias de afastamento, a própria empresa vai pagar o salário do trabalhador. Então, ela nem vai precisar do dinheiro da Previdência. Mas se ela comunica, é como se ela ganhasse um ponto negativo lá na Previdência. E aí depois ela pode sofrer no final do ano as chamadas ações regressivas. Essas ações é justamente o que a Previdência promove para cobrar as empresas, para cobrar como se fosse vamos pensar assim, um recurso, né, para a empresa. Acontece, mesmo que os seus trabalhadores não tenham ocupado, né, não precisam acionar a Previdência para a gente bancar o afastamento deles, mas você é um grande causador do acidente, então me dá aqui um reembolso, né, para eu conseguir me manter. Vamos imaginar dessa forma. Então, pessoal, essa CAT não sendo emitida, nós temos uma subestimação, né? Uma baixa, estimamos abaixo o número de acidentes ocorridos. E isso é ruim para o país, porque se nós olharmos, hoje a CAT ela pode ser emitida pelo hospital, por exemplo, pelo médico que atende, né? Ela pode ser emitida. O próprio trabalhador, inclusive, pode emitir uma CAT. Tá? Por que fizeram isso? Para que a gente realmente, nós da segurança do trabalho, a gente consiga realmente levantar quantos acidentes estão acontecendo em qual área, para pensar em ações para minimizar. A partir do momento que a gente não sabe os acidentes que estão acontecendo, a gente fica meio de mãos atadas, né? Sem saber como atuar. Então, se nós olharmos, por exemplo, o registro de acidentes de trabalho, ao longo dos anos, dá a impressão que os acidentes vão aumentando. Mas, na verdade, não é o número de acidentes que aumenta. É o número de acidentes registrados que está aumentando. Ou seja, estão registrando-se mais acidentes. Porque aí a gente olha, peraí, a gente tem mais legislação na área de segurança, mas estão acontecendo mais acidentes. Não é que estão acontecendo mais acidentes. É que agora estão sendo registrados mais acidentes, tá? Então, isso é uma informação que talvez vocês tenham acesso e você tem que saber interpretar corretamente. E a questão da CAT, né, se vocês entrarem em contato com alguém ou ouvirem falar alguma coisa sobre a CAT, investiguem essa questão, né, de alguém que já sofreu acidente, se emitiu CAT, para vocês conhecerem um pouquinho do que é feito na prática, tá? Continuando então, falou isso aqui do seguro, né, de acidente da Previdência. Tempo depois, então, mais uma portaria. Aí a portaria obriga o Serviço Especializado em Segurança do Trabalho. O que é isso? Essa portaria, ela difere daquela anterior da CIPA. Por quê? Aqui nós temos o SESMIT, aqui ó, SESMIT, que é um grupo de profissionais da área de segurança.
E a CIPA é um grupo de pessoas que devem ser leigas na área de segurança do trabalho. Por que essa diferença? A CIPA, ela deve trazer a visão dos trabalhadores, dos demais trabalhadores do ambiente. Ela é a representante dos trabalhadores. E os SESMIT são os profissionais que conhecem a segurança e traçam as estratégias de prevenção. Então, quem aqui faz parte do SESMIT? Engenheiro de segurança, técnico de segurança do trabalho, né? Engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do trabalho e o médico do trabalho. Então, todas essas pessoas pensam em segurança, né? Trabalham especificamente na área de segurança. Então, a CIPA é uma coisa e o SESMIT é outra. Eu não posso, que a maioria das empresas faz isso de forma errada, colocam e indicam um profissional da área de segurança para fazer parte da CIPA. Aí estraga tudo, porque acaba com o objetivo principal da CIPA, que é ter a liberdade de discutir a segurança com a visão do trabalhador, né? E aí, em 1978, então, muda-se tudo, né? Porque aí tem publicada as primeiras normas regulamentadoras. Percebam que é através de uma portaria, mas essa portaria aqui está vinculada lá na CLT, no capítulo 5. Então, elas têm poder de lei. Tá? Essa portaria ela é emitida pelo Ministério do Trabalho. E aí, nessa aqui de 78, ela trouxe 28 NRs. Então, cada uma delas um documento independente. Cada norma é um documento independente. Hoje nós temos mais de 30, né? Nós temos 36 vigentes, nós temos 36 NRs, né? A de número 37 é a última que foi publicada, homologada. E aí um fato bem importante que quem que elabora aqui essa portaria, essas NRs? Quem que elabora? Quem publica a portaria é o Ministério, né? Porque precisa ser um órgão do governo para poder valer para toda a nação, né? Mas quem elabora são os profissionais que conhecem a área. Então, por exemplo, uma norma regulamentadora que vai tratar sobre portos, né? Temos agora por áreas, né? Cada vez mais elas vão ficando mais técnicas. Então, em portos, quem são as pessoas que mais conhecem do assunto? São as associações de classe, ou seja, os empregadores, né, que empregam nesse segmento, e os próprios trabalhadores que trabalham lá, são as pessoas que mais conhecem do assunto. Então, são essas pessoas que vão editar o texto da norma. Percebam a diferença da norma para uma lei. A lei, eu tenho pessoas que não conhecem, né, a segurança a fundo, que propõem o projeto e aprovam. Aqui, quando eu tenho uma NR, eu tenho as pessoas da área pensando e editando a norma regulamentadora. Então, está aí o grande diferencial, o grande ganho que o Brasil teve com a criação das NRs. E aí, essas normas, elas passam por uma consulta pública também. Então, lembram lá que o sindicato, ele nem era ouvido? Agora, ele está na terceira Constituição, né? Ele foi previsto o direito do sindicato, e agora, aqui em 1978, a gente já tem o sindicato participando do texto da norma regulamentadora. Então, é como se o sindicato participasse agora da elaboração das leis, né, que defendem o trabalhador. Então, isso é muito importante dentro da área de segurança. E, então, a classe trabalhadora, através do sindicato, a classe dos empregadores, né, através das associações de classe, e o Ministério. Então, os três, a comissão tripartite, que a gente chama, né? Os três segmentos trabalhando na elaboração dessas normas. Eu falei que a criação da norma, ela é mais rápida, né? Porque não precisa passar por todo o Congresso, mas ela sempre surge de uma demanda da população. Então, tem um documentário, pessoal, está disponível no YouTube. Esse documentário, Carne e Osso. Quem não assistiu, assistam, porque ele traz, ele mostra o trabalho dentro de frigoríficos, né, e aí, a partir do momento, logo depois de publicado esse documentário, veio essa pressão da sociedade, e aí, então, viu-se a necessidade de ter um grupo de pessoas, então, foi chamado lá os sindicatos, representando a classe, né, dos trabalhadores frigoríficos, e os empregadores, pensando, então, no texto dessa nova norma, da NR 36. Então, é um exemplo, assim, que a pressão da sociedade, né, gerou a necessidade de eu ter um documento que
dê algumas determinações dentro do ambiente de trabalho. Então, esse específico aqui, ele mostra de frigoríficos, e essa norma NR36 só trata de trabalhos em frigoríficos. E aí, vejam como são as coisas, né? Foi uma conquista feita, e uma das questões que traz a NR36 é o descanso que a pessoa tem que ter após tanto tempo submetido a baixas temperaturas, né, dentro do frigorífico. Então, ela está lá trabalhando, além do movimento repetitivo, né, tem a questão da temperatura também. Então, ela tem que, no intervalo de tempo, ela tem que se retirar do ambiente e fazer a recomposição, né, vamos dizer assim, sair do ambiente gelado para que o corpo consiga se recuperar, voltar ao estado normal e aí retorne, então, ao trabalho, né. E uma das leis agora que estava tramitando até no Congresso era de eliminar essas pausas, né? Então as coisas vão se conquistando e de repente em outros momentos esses direitos eles são retirados. Então isso são coisas assim, é um ciclo, né? É um ciclo. Os direitos são conquistados, são retirados, depois são conquistados de novo. Então só para a gente ter uma noção de como funciona, né, esse processo. Então, por mais que eu tenha uma norma que me garante isso, a qualquer momento eu posso ter uma lei, e a lei a gente sabe que vale mais do que uma portaria, ter uma lei que diga o contrário, tá? Infelizmente. Vou só trazer esse conceito rapidinho para vocês, de como se vê hoje a segurança do trabalho. Então, a OIT, vocês sabem que é a Organização Internacional do Trabalho, né? E a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Elas foram criadas, então, tanto uma quanto a outra, elas estão, né, a nível mundial, e elas são autoridades, então, no sentido de tentar padronizar essas ações entre todos os países. Então, a OIT ela traz o seguinte conceito, que a segurança e a higiene do trabalho são conceitos individuais e deverão ser tratados como dois aspectos do mesmo problema, né? A proteção dos trabalhadores, e sempre num sentido mais amplo. Então, vamos entender o que é essa higiene do trabalho. Higiene do trabalho não é se manter limpo, né? A higiene do trabalho é a questão de identificação e quantificação dos riscos. Então, eu tenho que manter a segurança e identificar os riscos. Então, por isso que ele diz que são conceitos individuais, né, são diferentes, mas são aspectos do mesmo problema. Ou seja, eu preciso identificar os riscos para conseguir garantir essa segurança, certo? É a proteção, então, dos meus trabalhadores. Ele fala que tem que ser num sentido mais amplo, porque eu não posso simplesmente só evitar que o meu trabalhador se machuque no ambiente de trabalho. Não é mais isso, a preocupação não é somente isso. E aí entra o segundo conceito da OMS, porque eu sempre tenho o termo saúde e segurança do trabalho, né? Então, o que inclui essa saúde? Então, saúde é um estado de completo bem-estar, tanto físico, quanto mental, quanto social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Está aí a grande preocupação hoje da segurança do trabalho. Então, eu não posso mais enxergar o trabalhador somente dentro do meu ambiente de trabalho, como era visto anteriormente. Eu vi o que? Ele está aqui, ele não tem como se machucar, a cadeira está adaptada, ele não vai ter dor nas costas. Então, não é só isso, não é a ausência de problemas, a ausência de doenças, né, evitar um acidente. Isso não é mais somente isso, né, não é mais o conceito de saúde. Mas eu tenho que manter o meu trabalhador em completo bem-estar. Para isso, eu tenho que me preocupar com a vida dele particular. Por quê? Porque a vida particular vai influenciar lá no trabalho, vai influenciar na desatenção dele, vai influenciar na capacidade dele de concentração e produtividade dentro da fábrica. Não tem como eu separar. Agora eu sou a Juscelia professora, agora eu sou a Juscelia mãe de família. Não existe. Se eu tenho problemas no trabalho, eu vou levar para casa. Se eu tenho problemas em casa, eu levo para o trabalho. É assim. Quando vocês estão bem concentrados, que nada se preocupa, vocês conseguem focar, vocês conseguem render. Agora, se você discutir com a mãe, com o pai, com a namorada, com o namorado, você não está bem emocionalmente, a tua produtividade também não vai ser a mesma, a tua concentração não vai ser a mesma, o teu foco, né, vai estar em vários lugares e não somente na atividade que você está fazendo. E isso é um dos grandes problemas, tanto de adoecimento quanto de provocar um acidente de trabalho, tá? A preocupação da saúde e segurança é o trabalhador como um todo.
Quanto mais estreita essa relação, quanto mais harmônica essa relação, melhor a produtividade da empresa como um todo. Então, esse é o conceito principal na área de prevenção, é a informação, né? Quanto mais informação a pessoa tem, menos submete aos riscos. Fechou, pessoal?